Senhor, e nós profetizamos, Senhor, bênçãos, Senhor, espirituais, bênçãos materiais, Senhor. Continua sendo a tua serva, Pai querido, com toda a liberdade. E que nós, Senhor, meu Pai, estejamos com o coração aberto, com os ouvidos atentos a tudo que será liberado, Senhor, neste altar, Senhor, por intermédio da tua filha, Pai. Que a tua palavra, meu Deus, produza o resultado para o qual foi enviada, para a glória do teu nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar com os irmãos sempre. Muitos irmãos queridos e conhecidos. Amém. Irmãos em Cristo, irmãos que já são uma família, e que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos estar lendo Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15. Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Aleluia. Colossenses 1, capítulo, versículo 15. Diz assim a palavra: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceres fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Os irmãos podem se assentar. Agora aqui eu já podendo agradecer, né? Eu que agradeço, irmão, o convite, agradeço sempre por lembrar de nós para estarmos aqui com os irmãos, amém? Irmãos, palavra do Senhor, noite de Santa Ceia, vamos falar da proeminência de Cristo, da soberania de Jesus, da superioridade de Cristo. Nós só vamos sentar nesta mesa porque Ele é Cristo, porque Ele é supremo, porque Ele é soberano. Nós só vamos ceiar porque Ele pagou um preço, porque esse preço me reconciliou. Irmãos, nada existe sem Ele, nada se fundamenta sem Ele. Não estaríamos aqui se não fosse por Ele. Aleluia! Irmãos, nesta noite nós precisamos entender, como a irmã já falou aqui, né, que nós vivemos e deixamos Deus em segundo plano. E quando nós estamos falando aqui de superioridade, nós temos que falar se Cristo realmente é o primeiro nas nossas vidas, se Ele realmente é aquele que está na frente de tudo, porque a palavra do Senhor diz aqui, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Irmão, aqui não significa que Jesus era a cópia de Deus, não. Aqui imagem significa que Cristo tinha os mesmos atributos
substância, em natureza, em poder. Eles são 3 em um só. E nós vemos aqui que a palavra diz que Ele é o primogênito da criação, que todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele. Irmãos, eu queria que os irmãos pensassem nesta noite: você foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Você só existe e só tem sentido nesta terra porque você foi criado por Ele e para Ele. Então toda a nossa história resume em Cristo Jesus. Sem Ele, nada que foi feito se faria. A palavra do Senhor diz aqui, porque todas as coisas, as que estão no céu e na terra, tudo foi criado por Ele e para Ele. Os principados, as potestades, os anjos, toda a criação, toda a natureza, todo o universo, todas as coisas só existem e subsistem. Por que subsistem? E são sustentadas por Ele. Ele, para Ele, foram criadas todas as coisas e Ele mantém todas as coisas. E nesta noite eu quero dizer para você que você está sendo sustentado por Ele. Você não está vivendo na maré. Como eu disse, você não está vivendo por acaso. Demônio para superar. Você não está vivendo, irmão, porque assim, caminham as coisas. Não. Você está vivendo e você está sendo sustentado porque você foi criado por Ele e para Ele. Deus amou, irmão, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Ele viu que era bom. E mesmo o homem pecando, Deus poderia ter encerrado ali o plano de criação. Mas Ele amou a criação. Ele amou o homem desde o primeiro momento. Ele tinha um projeto e um propósito para com as nossas vidas. E Ele refez, e Ele preparou todo um plano divino para que nós pudéssemos hoje estar aqui. E tem um propósito, a nossa caminhada tem um objetivo. Nós temos um lugar para chegar, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. As coisas vão se concretizar, tudo que nós estamos vivendo, irmão, ainda vai ter resposta. Você vai entender tudo que você faça. Vai chegar um dia, irmãos, que as nossas perguntas vão ter resposta. Vai chegar um dia, vai chegar um dia que você vai falar: Deus, por que eu passo por isso? Deus, por que tudo isso? Por que a minha história é assim? Por que não é mais fácil do que o outro? Vai chegar um dia que você vai ter resposta para todas essas perguntas. Porque Ele está preparando um plano e esse plano tem um final. Quando Ele voltar, quando Ele buscar a sua igreja, quando Ele tiver preparado os novos céus, novas terras, nós vamos entender muita coisa. Nós vamos ter resposta para todos os nossos questionamentos. Nós vamos entender que tudo tinha um objetivo. Irmão, entenda, a vida cristã não é uma vida que hoje Deus me abençoa, amanhã se me abençoar, eu caminho e assim vai. Não, irmão, o crente tem alvo. Aleluia, O crente tem meta. O crente não vive sem objetivo, não. Tem muita gente que acha que está vivendo na igreja. Hoje eu vou para a igreja, mas acontece a mesma coisa. Não acontece a mesma coisa. Não é a
passou o que Cristo passou. Ninguém nunca vai pagar o preço que Ele pagou. Ninguém nunca vai dar a vida e salvar uma humanidade como Ele fez. As coisas, irmãos, elas têm um propósito e Cristo é o nosso alvo. Nesta noite, irmãos, eu não sei que Jesus que você está servindo, porque o Jesus que eu sirvo, Ele é superior a todas as coisas. Ele é maior do que o sofrimento, Ele é maior do que essa angústia, Ele é maior do que essas coisas que estão caminhando aí fora. Esse mundo, esse reino que está aí fora não é o nosso reino. Não é o nosso mundo, não é o nosso alvo. O Jesus que eu sirvo me sustenta. O Jesus que eu sirvo me alegra. O Jesus que eu sirvo me encontra no meio da multidão e me encontra no meu quarto sozinho. O Jesus que eu sirvo cria e abre portas aonde não existe. Muda lei, muda decreto. O Jesus que eu sirvo muda estações do ano. O Jesus que eu sirvo muda a situação do universo. O Jesus que nós servimos muda diagnóstico. O Jesus que nós servimos opera milagres e maravilhas. O Jesus que nós servimos ressuscita dos mortos. O Jesus que nós servimos dá vida e vida com abundância. Faz aquele que não tem vigor, irmão, soltar e pular na sua presença. Esse é o Jesus que foi criado, que não foi criado, mas que criou todas as coisas. A palavra do Senhor diz aqui que Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi criado, Ele é. Irmãos, entrando no contexto aqui de Colossenses, esse povo estava vivendo um período em que eles estavam sendo açoitados por heresias. Uma heresia que queria dizer que Cristo não era divino, Ele era só um homem que tinha sido criado. E nós vemos aqui que Paulo começa a alertar os colossenses, dizendo que Ele é antes de todas as coisas, que Ele não foi criado, que Ele é o próprio Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que Ele é o cabeça da igreja. Irmão, eu não sei o que você está vivendo, e eu não sei o que você está ouvindo por aí, porque hoje tem muita coisa. Hoje se fala muita coisa, mas a palavra do Senhor é bem clara. Não precisa ir atrás, irmão, do que o homem está falando. A palavra está falando. Ele é o verbo, Ele é a palavra. E o verbo se fez carne, o verbo veio e habitou entre nós. E Ele continua no nosso meio. Eu não sei o que você tem ouvido, que tem minado a sua fé, que tem tirado a sua alegria, que tem feito você duvidar desse Deus que nós servimos. Mas eu sei que este Deus está acima de todas as coisas. Era isso que Paulo estava falando nos Colossenses. Vocês foram ensinados no verdadeiro Evangelho. Não saiam do verdadeiro Evangelho. Irmãos, aqui para essa igreja vocês conhecem esse Jesus. Vocês conhecem essa palavra. Não se deixe enganar por qualquer palavra, por qualquer Evangelho. Não se deixe enganar por um Cristo que não pode fazer e não pode transformar. Que deixa do jeito que está, que fica da maneira que está, que não traz cura, que não liberta, que não sara feridas, porque o Jesus que nós conhecemos e que está aqui na palavra do Senhor é o Jesus, irmãos, que transforma as nossas vidas. É um Jesus que faz com que nós tiramos algo de nós que nem nós sabíamos que tinha. Quando você vê, você está de pé. Quando você pensa que no outro dia você não vai levantar, você está de pé. Quando você acha que a
Abre esse entendimento, abre esse entendimento espiritual. Comece o seu dia com Cristo. Comece o seu dia crendo que ainda que tenha, irmãos, situações, palavras difíceis, pessoas ao nosso redor querendo tirar a nossa paz, Ele vive, Ele reina em nós. O Espírito do Senhor habita em nós. Nós temos comunhão. A palavra do Senhor diz aqui que, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Ou seja, Ele é perfeito. Ele reúne em si tudo que nós precisamos de um Deus, de um Rei. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é advogado e Ele vai ser o juiz. Ele é fiel para com as nossas vidas, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque nenhuma palavra vai passar e não desapercebido. Todas as promessas que Ele fez para você, Ele vai cumprir. Porque naquele dia Ele vai julgar tudo, todas as nações, Ele vai julgar todo ser humano, todas as nossas obras. E a nossa, irmãos, a nossa tarefa nesse tempo é crer. Porque aquele que crê já está salvo. E aí eu pergunto para você nessa noite, o que está faltando para você crer que esse Jesus é superior a todas as coisas? É fé ou está faltando conhecimento bíblico? Porque Ele reina, Ele é bíblico, Ele é a palavra. Se você está duvidoso, mergulha, medita. Ele vai falar contigo, Ele se revela. A palavra é profunda, ela é superior àquilo que nós imaginamos. Mergulha, quanto mais você mergulha, mais resposta você tem. Você tem pergunta, Ele tem resposta. Leia, medite. Mas eu tenho muitas dúvidas. Então leia. Ele vai te responder cada uma das suas dúvidas, porque a palavra é completa. Ela foi escrita para que tudo nela se cumprisse. Cada versículo, cada vírgula, cada palavra vai se cumprir, e ela é resposta para nossas vidas. Então não tenha, irmãos, medo. Mergulha. O Jesus que nós conhecemos é bíblico. Ele é real, Ele está aqui, irmãos. Ele habita em nosso meio, Ele passeia conosco, Ele anda, Ele sonha as nossas vidas, Ele está observando cada um de nós. O que está faltando para você? Já tem uma caminhada, já tem uma trajetória, já tem testemunho, já viu milagres, já viu o Senhor realizar maravilhas. Por que a dúvida agora? Por que essa incredulidade? Por que esse medo de saber o que Deus tem para você? O que Ele tem para você é bom. O que Ele tem para você é o cumprimento daquilo e do propósito para qual Ele te criou, irmão. Ninguém aqui é obra do acaso. Nós temos um Pai, um pastor que pastoreia as nossas vidas desde que estamos no ventre das nossas mães. Irmão, a sua história está escrita. A palavra do Senhor diz aqui que a plenitude habitou nele, e que havendo Ele feito a paz pelo sangue. Irmãos, o sangue derramado na cruz selou a paz entre as nações. Porque ninguém mais poderia pagar esse preço. Procurou-se e não se achou um justo sequer. Aí Ele se apresentou como um justo, como perfeito, como um cordeiro imaculado, que não tinha mancha, que não tinha pecado, que não tinha falha. Ele se apresentou e Ele teve uma morte de cruz, uma morte de sacrifício. Era necessário sacrifício, irmão. Então é necessário a gente também padecer por Ele. Aleluia. Ele padeceu por nós. É necessário também
único vivo, não é assim que diz a palavra? Irmão, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Ele fez sacrifício por nós. Irmão, não é sacrifício servir a Cristo, é privilégio. A palavra do Senhor diz aqui, e a morte de cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Irmão, a morte de cruz não reconciliou só o homem com Deus, reconciliou todo o universo. Estava tudo perdido, estava tudo findado ao fracasso. Se Jesus não pagasse o preço, se ele não morresse na cruz, não existia o universo, não existiam as coisas. Ele não reconciliou só o homem, ele reconciliou todas as coisas no céu e na terra. Tudo foi feito por ele. Então, irmãos, se há uma harmonia hoje, se hoje há, irmãos, alguém que freia o homem e as potestades do mal, esse é Jesus Cristo. Aleluia. Ele não vai destruir aquilo que Deus escolheu para ter vida. Ele fez muito mais do que nós imaginamos. Nós achamos que Deus reconciliou as nossas vidas com Ele pelo Seu Filho. Não foi só o homem, irmão. Foi toda a natureza, todo o universo, todas as coisas criadas. Tudo existe por Ele e para Ele. Entenda que nós somos uma pequena parte desse todo, mas uma pequena parte muito importante, porque é nessa pequena parte que habita aquilo que é excelente. O Espírito Santo não habita na natureza, ele habita em nós. O Espírito Santo não habita no espaço, nas coisas criadas. O Espírito Santo não habita nem nos seres celestiais, ele habita em nós. O Deus que nós servimos habita em nós. Os outros não têm a presença do Espírito Santo, mas nós temos. Nós sentimos Ele em nós. Ele flui de nós. Ele flui das nossas vidas. Irmãos, não deixe o medo, o desânimo te abater, te dominar. Busque esse Deus com fervor. Busque essa presença que excede esse entendimento. Tu és lindo, Jesus. Deixa Deus tratar essa natureza. Deixa Deus trabalhar nessa alma. Deixa Deus curar essa ferida. Deixa Deus tratar, porque Ele sabe o que faz. Aleluia. Ele sabe onde dói. Nesta noite, irmãos, nós precisamos entender que é diante desse Deus que nós vamos ceiar. Glória a Deus. É a memória dele que nós vamos relembrar. É a memória de um sacrifício. Irmão, Jesus morreu para que nós pudéssemos entender que todas as coisas são possíveis por causa dele. É possível perdoar. É possível ser perdoado. É possível, irmãos, a gente caminhar. É possível a gente evangelizar. É possível a gente fazer as coisas mesmo neste mundo que está tudo ao contrário. Porque Ele disse que é possível. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ô irmão, é possível. Ele não deu uma obra impossível. A impossível Ele fez. Ele deixou para nós a possível. Então, nesta noite, não repita isso para você. Senhor, é impossível. Não, irmão, se for impossível, é Ele. Mas o que é possível é com você. Se tem algo impossível na sua vida, então acalma o seu coração. Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Agora,
ceiar, né? A palavra do Senhor diz que a carta de Paulo aos Colossenses, que todas essas coisas que Paulo estava instruindo, essa igreja, ele diz que, na verdade, era para eles permanecerem firmados na fé e não se mover da esperança do Evangelho. Ô irmão, a gente crê que esse Deus criou todas as coisas, que Ele está conosco, nada do que foi feito teria acontecido se não fosse por Ele. Isso, irmãos, como nós só vamos conseguir alcançar se nós permanecermos firmes no Evangelho, na esperança do Evangelho. A palavra de Deus diz que Ele vai voltar. A palavra do Senhor diz que Ele já preparou morada. A palavra do Senhor diz que Ele preparou todas as coisas. Creia na palavra de Deus. Creia nesse Evangelho. Creia nessa supremacia, nessa superioridade, nessa soberania de Cristo. Se você crê que Ele é maior do que todas as coisas, você vai permanecer firme. Porque, irmão, temos que permanecer firmes. Sem firmeza, sem permanência, nós não vamos ver a glória de Deus. E nesta noite, eu creio que os irmãos que estão aqui podem e devem continuar essa caminhada. É noite de lembrar do sacrifício de Cristo. É noite de sentar na mesa. É noite de cear. É noite de festa. É noite de alegria. Glória a Deus. Você venceu. Você venceu mais um mês. Você venceu mais uma batalha. Até a volta dele nós vamos estar, irmãos, sempre fazendo esse memorial. E que nesta noite você entenda que Ele é o Deus invisível, a imagem perfeita de Deus. Aleluia. O Deus que une em si todas as coisas. O Deus que nos une nas nossas diferenças. Somos todos diferentes, mas Ele nos une num só propósito. Quem é que consegue isso, irmãos? Juntar toda uma humanidade com todas as suas diferenças e reunir e fazer com que adoramos um só nome, um só Deus, um só Senhor, e vamos todos para um só lugar. Então que nesta noite você fique com essa palavra, creia nesse Cristo. Eu não sei o que está desestabilizando e eu não sei o que está tirando a sua fé nesse Cristo, mas se for fé, busque. Se for conhecimento, medite na palavra. Mergulhe no Evangelho. Ela tem resposta para todas as nossas dúvidas. Amém? Que nesta noite os irmãos possam ficar com essa palavra. Que Deus possa fortalecer a cada um dos irmãos. Que tudo que os irmãos estiverem necessitando, traga o conhecimento de Deus. Não fique questionando. Não fique murmurando. Tome o seu joelho, fale ao Pai o que você necessita e Ele certamente ouvirá. E certamente Ele virá a sua resposta. Amém? Deus não quer que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós pereça, que de nenhum de nós fique no meio do caminho. Então não deixe o seu irmão no meio do caminho. Caminhemos juntos no pecado para a vassoura. Caminhemos juntos para o alvo que é Cristo Jesus. Nenhum de nós, irmãos, não há alegria em sair correndo e deixar o outro para trás. Eu sempre falo isso, porque Jesus sempre me alerta disso. Olha para os lados, filha, olha para os lados, olha para trás. Vê se tem um dos teus pequeninos necessitando de ajuda. Irmãos, os irmãos congregam junto e hoje é noite de comunhão para isso. Para que um perceba quando o outro necessita de ajuda. Porque nós somos o corpo. E aqui a palavra diz, e a cabeça da igreja é Cristo Jesus. Então, a cabeça é Cristo, nós somos o corpo. E se o corpo estiver bem ajustado, nós vamos chegar no alvo que é Cristo Jesus. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos alcançar o objetivo, que é a salvação das nossas almas. Irmão, não perca a sua fé. Não fique no meio do caminho. Não perca essa tão grandiosa salvação
salvação que foi dada a nós através da pessoa de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo nesta noite: não há nada mais importante do que a salvação da nossa alma. Não há nada, não há dinheiro, não há projeto, não há nada que você pense neste mundo que valha mais do que a salvação da sua alma. Então caminhe com Cristo, mesmo que nas fraquezas, mas caminhe com Cristo, porque você vai um dia vê-lo face a face e você vai ter a resposta de muitas coisas que hoje você não consegue entender, mas que já tem resposta e dia certo para acontecer. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas vão no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada, hein? Glória a Deus, graças a Deus por isso, obrigado, meu Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, que palavra poderosa o Senhor liberou para mim e para a tua vida, queridos. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vou pedir para a irmã Miriam preparar um hino enquanto nós entregamos a ceia, amém?